Então você começa a trabalhar e o sonho de todo empreendedor é crescer. Puta, eu quero crescer, então vou lá, vou comprar, vou fazer, vou contratar, vou alugar, vou... Cara, é só isso que o empreendedor pensa. A minha grande... Se eu pudesse dar um conselho para alguém, meu grande conselho seria calma, segura a onda, guarda um dinheiro, faz um caixa saudável do seu negócio, da sua empresa, e aí quando você tiver um caixa, sei lá, aí depende de negócio para negócio, mas no meu caso de agência de marketing, que é só prestação de serviço, se eu tiver 3 meses garantido daquele passo que eu vou dar, de 3 a 6 meses, aí eu dou esse passo. Olá, eu sou Vitor Cosme, falando com você e, como sempre, eu trago aqui histórias incríveis de pessoas reais e histórias reais de pessoas incríveis. E hoje aqui eu estou trazendo uma pessoa incrível que eu gosto muito e tem uma coisa muito especial que eu já conversei várias vezes com ele. Para quem me acompanha aqui no canal já deve ter visto ele no canal algumas vezes, mas eu estou sempre do outro lado. Eu sou quem responde. Hoje aqui eu estou me vingando. Então, qualquer situação difícil que eu deixar ele hoje... é pura vingança. Mas vamos lá. Fábio, por favor, brincadeira, bem-vindo. Que gostoso a gente conversar Legal, hoje. cara, Acho que prazer. você tem muita coisa para compartilhar com as pessoas. Se apresenta para o pessoal. Obrigado. Galera, hoje eu sou o cara que faz as redes sociais do Vitor, e não só do Vitor. Se vocês viram o último episódio, vocês viram o Gabriel aqui. E a KI Solution é um dos clientes que aproximou nós dois, bem legal. E acho que, para me apresentar, eu posso dizer que eu sou um empreendedor frustrado na maior parte da vida, mas que está correndo atrás de fazer as coisas do jeito mais correto possível. E é engraçado que eu tento empreender desde os 18 anos e, cara, cada frustração é uma nova forma de fazer, é um novo aprendizado, é uma nova coisa para você ter uma ideia. Acho que a gente nunca conversou sobre isso. E olha que a gente conversa muito. A gente quebrou uma empresa, eu tinha 22 anos, eu tinha uma empresa na China e no Brasil. Olha só como a gente já foi. Que ano foi isso? Isso foi em 2014, quando a gente quebrou. Quando a gente abriu foi em 2010, eu fiquei 4 anos no ar. Era uma empresa de importação de produtos eletrônicos, de placas, componentes eletrônicos para a indústria eletrônica no Brasil. E, cara, eu sempre fui vendedor a minha vida toda, trabalho com vendas desde 2003, tenho 39 anos, o que quer dizer que eu passei mais tempo da minha vida trabalhando na área comercial do que não trabalhando, isso, definitivamente. E então eu acho que acaba o vendedor, a pessoa que trabalha com vendas, que está acostumada com isso, acaba margeando em todos os mundos, né? A gente acaba vivendo muitos mundos. E aí uma das coisas que eu aprendi com você, e não se enganem, tá? Apesar de eu estar aqui hoje, eu hoje considero o Vitor um dos maiores mentores que eu tenho a sorte, o privilégio de estar perto dele. É um fato, não? É um fato. Ele sabe muito bem, porque outro dia eu liguei, Vitor, cara, você me dá uma mentoria? Eu preciso bater um papo com alguém sobre negócios. Ele sabe muito bem disso. E apesar de eu estar aqui, eu entendo que essa vida, essa coisa de negócios, cara, é para poucos. Pouca gente tem estômago para levar isso. E por isso que ele é meu mentor, tá aí muito mais tempo. Sabe que outro dia eu estava dando um curso de empreendedorismo. Eu estava dando umas características do comportamento empreendedor, né? Acho que eu cheguei a falar isso para você. Mas acho que eu fui falando que tem uma coisa de liderar, e liderar é como se fosse o DJ que escolhe a música certa na hora que precisa. Tem o artista que cria uma visão do futuro, mas acho que a melhor é a resiliência. A resiliência parece aqueles bonecos que ficam na frente da borracharia, aquele que tem um negócio assim, passa o ônibus, ele vira, depois ele volta, depois vai para lá. Eu acho essa é a visão do empreendedor. Perfeito. Mas me conta um pouco. Então você estava lá, 2014, você estava fazendo, você estava empreendendo, trazendo produtos eletrônicos da China. Na verdade, cara, começou bem antes. Eu comecei a trabalhar com vendas em 2003. Eu estava na faculdade de engenharia ainda, estudei engenharia civil, não me formei. E aí eu trabalhava numa empresa de construção civil. E eu sempre tive muita facilidade com projetos, com matemática e tal, não sei o que. Eu comecei a fazer projetos de construção civil, acabei me destacando. Uma empresa me contratou para fazer vendas específicas de projetos, assim. Eu comecei a vender projetos de construção civil, isso em 2003, faz anos e anos.
E aí eu acabei querendo abrir uma empresa. Saí dessa empresa e quis abrir uma empresa de pequenos projetos. A gente atendia a Toyota, atendia os clientes legais. Legal. Eu vou tentar. Mas eu tinha 18 anos de idade. Absolutamente zero maturidade. Mas pelo menos eu tinha vontade de empreender. Mas cara, gestão financeira zero. Gestão de processos zero. Gestão de projetos zero. Eu só era um bom vendedor. E, final das contas, o braço abria, mas não fechava o processo. Aí isso durou um tempo, voltei para o mercado, trabalhei mais algumas empresas, me fui para outros lugares. E aí em 2000 eu comecei a trabalhar com produtos numa outra empresa que eu estava, CN Tecnologia, que nem existe mais. E a gente fazia um trabalho China, Estados Unidos, Brasil. A gente fazia o que eles chamam nesse mercado de procurement, né? A gente buscava os produtos, o cliente daqui queria, a gente buscava no mercado internacional e vendia. Eu falei, pô, posso fazer isso aí. Aí entrou um investidor na época e falou, cara, eu banco, vamos fazer, vamos. Fui pra China, pra Hong Kong, abri uma empresa lá. E, cara, tava fluindo tudo bem, cara. 2010 tudo certo, 2011 tudo certo, 2012 a empresa tava rodando bem. A gente começou em 2013, a gente começou a perceber algumas peças faltando. Obviamente, eu não tinha uma estrutura de pessoas e profissionais e prédios. É tudo terceirizado lá na China. Só que, amigo, China continental. China. A gente começou a perceber algumas peças faltando, algumas coisas, e à medida que a gente foi progredindo, a gente conseguia novos clientes, estava indo, como eu disse. Meu core é vendas, então se me pôr para vender, eu vendo. Agora o resto do processo é um problema, a gente está muito longe. E aí um produtinho faltava, mas tá tudo bem, a gente repõe, ajusta daqui, sabe? Beleza, um belo dia, cara. Nunca vou me esquecer. Eu saí daqui de São Paulo para ir no aeroporto de Viracopos buscar uma caixa de componente. Para quem não sabe o que é componente, um CI desse tamanho custa $30. Então uma caixa desse tamanho tem É 100 mil cheio de dólares. $30. Tem 100 mil dólares ali dentro. E era exatamente isso. Tinha 180 mil dólares, se não me falha a memória. Cheguei lá, a hora que eu peguei a caixa na mão, eu falei, ih, tá faltando. Aí a minha esposa falou, não é possível, que só de você pegar, eu falei, pô, isso aí é pesado, essa caixa tá leve. Abri a caixa, só via porcaria, resistor, capacitor, só porcaria. O mais barato, o grosso, me roubaram na empresa de logística que operacionalizava isso para nós lá. Resultado, a gente teve que parar de operar. No final de 2013 para o início de 2014. A gente arrastou ainda mais uns 4 meses, assim, no desespero, na agonia mesmo, mas a gente teve que fechar. Eu só consegui me recolocar, puta, isso é desgraça em cima de desgraça, olha só. Aí eu falo inglês fluente e nessa época era bem na Copa do Mundo de 2014. Uma amiga minha que trabalhava no SAMU de São Paulo falou, Fábio, você tá ferrado. Quer trabalhar aqui fazendo atendimento bilíngue pros gringos que vêm no Brasil? Eu falei, quero. Legal. Pô, quero, lógico. Claro. Vou. Madrugada, das 9 às 4:30 da manhã. Fui. A VAP quebrou, não me pagou nenhum salário. Nenhum. Trabalhei 3 vezes e nenhum salário. Caramba! Desespero da agonia. Bom, aí em 2014 mesmo, fui contratado para ser gerente de vendas de uma distribuidora de motopeça. E aí, beleza, me estabilizei lá, fiquei alguns anos lá, cheguei a ser gerente do projeto Repsol, né, que é a lubrificante da Repsol no Brasil, que é uma marca espanhola. Cheguei a visitar outros países através da Repsol, foi um projeto bem legal. E aí, quando isso se encerrou, aí eu voltei a empreender. Tive uma pequena distribuidora de acessórios para moto, que aí você se integra no mercado e tal. Ela funcionou bem, mas distribuição não é um negócio fácil, distribuição é um negócio, trabalhar com produto é difícil. E como eu tinha muita experiência em vendas, um amigo chegou pra mim e falou, cara, história longa, né, cara? História longa, desculpa, hein, galera, desculpa. E um amigo chegou... Depois eu vou falar pro cara que faz a edição cortar a maior parte. Aí o cara chegou pra mim e falou, cara, você quer ser meu comercial no marketing? Isso tem uns 6 anos já. Falei, cara, quero, vamos, bora, fazer uma agência de marketing. Cara, não tem como vendas não conhecer um pouco de marketing, a gente acaba lidando com isso todos os dias. Então, um pouco eu já conhecia. Aí eu fui fazer faculdade de marketing, aprendi bastante coisa sobre isso na faculdade, atrelei a vida real. Essa minha sociedade acabou e eu abri uma agência de marketing, isso tem uns 2 anos. E cá estou. E essas coisas todas,
se você dissesse, se você fizesse um review, é difícil a gente fazer isso, né? Te ensinaram alguma coisa, esses percalços todos aí, trabalhar, não receber, comprar coisa e receber outra. Tem alguma coisa que você consegue aprender nessa história toda? Se alguém hoje me perguntasse assim, qual é o maior aprendizado que você teve, que é mais ou menos a pergunta, foi, cara, reserva financeira é o segredo de qualquer negócio, na minha opinião. Então você começa a trabalhar e o sonho de todo empreendedor é crescer. Puta, eu quero crescer, então vou lá, vou comprar, vou fazer, vou contratar, vou alugar, vou... Cara, é só isso que o empreendedor pensa. A minha grande... Se eu pudesse dar um conselho para alguém, meu grande conselho seria calma, segura a onda, guarda um dinheiro, faz um caixa saudável do seu negócio, da sua empresa, e aí quando você tiver um caixa, sei lá, aí depende de negócio para negócio, mas no meu caso de agência de marketing, que é só prestação de serviço, se eu tiver 3 meses garantido daquele passo que eu vou dar, de 3 a 6 meses, aí eu dou esse passo, antes disso não. Vai até sair alguma coisa na minha timeline do Instagram, como o Maurício Pastorello fala, junta a aritmética ou a matemática, a oxigênio e a aritmética. Respire e conta até 10, né? Tá com vontade de fazer... Tô ansioso para ver esse conteúdo, eu não vi ainda. Ah, sei, tá bom. Ansioso. Legal. Pô, bacana. Agora, puxa, você pegou você começou a mexer com um mercado que tá, para falar a verdade, ninguém bem sabe o que é isso. Acho que podia começar falando o que é esse negócio. Que todo mundo sabe, não, preciso mexer com mídia social, mas não é todo mundo que fala. Tem um monte de coisas que a gente ouve falar, sabe que é importante, mas não sabe bem a mecânica. Do que se trata esse trabalho que você está falando? Que é uma profissão nova, uma profissão que há 5 anos atrás não se imaginava, né? O marketing sempre existiu, né? Ele vai mudando de formato, de caminho, de ferramentas. Jornal, televisão, revista, vai O principal escritor desse... Eu esqueci o nome dele agora, vocês vão me desculpar. Que escreveu Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, tá no 7.0, se eu não me engano. A gente vai lendo esses livros e vai entendendo a mudança. Aí hoje, nos dias de hoje, o que o marketing quer dizer? Depende do caminho, depende do canal, depende do que você vai buscar. O marketing pode te trazer um monte de coisas, um monte. Ele pode te trazer leads, para quem não sabe, são potenciais clientes do seu negócio, do seu produto ou do seu serviço. Ele pode te trazer vendas, efetivamente, um e-commerce, por exemplo, ele pode levar alguém a comprar. Ele pode te trazer reconhecimento de marca, pode fazer com que o Vitor Cosme vire um entrevistador famoso no YouTube, ele pode fazer tudo isso. E uma das principais características é aonde você vai dedicar a sua atenção. Então, se você não tem uma narrativa clara, o Vitor Cosme é um empreendedor. Então, a gente fala no canal dele especificamente sobre negócios. E a gente está migrando de um empreendedor para um comunicador. Então, ele tem uma narrativa clara, tem um caminho claro a perseguir, que é onde as pessoas vão encontrá-lo. Importante entender que, dentro de uma estrutura de rede social, qualquer que seja ela, tem milhões de pessoas ali. Algumas delas se interessam pelo que você tem a dizer e outras não. E tá tudo bem. Você vai colocar ali para quem está interessado no que você tem a dizer. Ou quem gosta de como você fala, quem gosta de como você se expressa. Vai ter gente que vai te ouvir e vai falar, putz, isso é uma merda. Bom, em resumo, você tem que escolher o seu canal de comunicação, o que você quer dizer e o que você quer dizer, como você quer dizer e aonde você quer dizer. E o aonde você quer dizer tem muito a ver com o público que você quer impactar, qual é a faixa etária. Isso. Onde você quer dizer, né? E o onde você quer dizer tem a ver com o pra quem você quer dizer. Porque, por exemplo, se você for falar no TikTok, talvez você esteja falando para um público mais jovem. Que tá tudo bem, esse público consome tanto quanto um público mais velho. Talvez mais até. Se você está falando no Instagram, você está falando uma faixa média. Se está falando no Facebook, você está falando uma faixa alta. No YouTube é uma faixa mais ampla. Então, depende do caminho. Quer dizer, responde. Claro. Ou seja, hoje em dia tem mais a ver você ser alguém que fala sobre alguma coisa que agrada a alguns, mesmo que não agrade a muitos, do que você falar alguma coisa que agrada um pouquinho para todo mundo, né? Isso. Você tem que agradar muito a alguns, mesmo que isso seja... É um negócio tanto, porque até um tempo atrás a gente precisava ser o cara
bonzinho, que aquela marca desejada que todo mundo gosta, etc. E agora você está falando, não, eu preciso ser bom para um determinado público. Legal, né? Que é o seu público. E alcançar esse público é que entra você fazendo esse tipo de engenharia aí, né? E tem muito a ver com quem você é de verdade. Então, por exemplo, eu sou um cara mais descontraído. Eu gosto mais de brincar, de fazer piada, de dar risada. E aí é onde eu e o Vitor, a gente muitas vezes se desentende. Que ele fala, Vitor, vamos para esse caminho. Ele fala, cara, esse caminho não é o Vitor. E tá tudo bem, cada pessoa é uma pessoa. E tem um formato de comunicação. Cabe a mim me adequar ao formato que a pessoa quer. E eu acho que citando o exemplo que você deu, que você puxou, acho importante entender que, assim, hoje em dia é mais fácil você fazer sucesso na internet sendo extremo, e aí eu já vou linkar isso com o que a gente vive hoje, com a gente sendo extremo do que a gente sendo abrangente. Por quê? Porque ninguém quer o água com açúcar hoje, velho. Se você for o extremo, o cara extremo vai te seguir. Ele vai te seguir porque ele quer aquela narrativa. E a bolha, o algoritmo, entrega para ele aquela narrativa. Então você vai ganhar... Suponhamos que você... Não vou usar nenhuma referência, mas suponhamos que você tem uma visão extrema de qualquer assunto que seja. Quando você fala essa visão extrema na rede social vai te entregar para outras pessoas que têm essa visão extrema. E elas têm uma chance muito grande de te seguir. Agora, se você é o água com açúcar, o cara que tá, não, veja bem... Contemporiza, veja bem. Aí, cara, a chance de todo mundo, com perdão da palavra, cagar pro que você fala é muito grande. Isso, por exemplo, no meu canal, provavelmente vai ser cortado. Assuntos pesadíssimos. Legal, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você vê relação... Você andou em alguns mercados, alguns negócios, você fala de vendas o tempo inteiro, porque eu te conheci e a gente está aqui hoje porque eu acho que você foi um tremendo vendedor. Obrigado. Você inspirou confiança para mim para alguma coisa que eu nem tinha nem sabia o que era. Na verdade, eu comprei o Fábio, não comprei o produto, porque esse cara estava me vendendo alguma coisa. Isso tem a ver com a realização pessoal? Será que é porque você está fazendo alguma coisa que você gosta? Será que é por isso que quando você falou de peças, de motopeças, de fazer outras coisas, essas coisas não te deram aquele barato, não te deram aquele prazer, e isso faz com que você acabe patinando? Você enxerga a relação entre a satisfação pessoal e o sucesso? Com certeza absoluta, enxergo. Gosto muito do que eu faço hoje, acho que é uma das coisas que eu falo bastante. O dia que a gente vai no estúdio é um dos dias mais cansativos que tem. A gente tem sempre um estúdio para os clientes lá e tal, e no dia do estúdio é um dia muito cansativo. Você imagina que eu recebo 10 clientes num dia, cada um fala de um assunto diferente, a minha cabeça tem que estar conectada com 10 assuntos diferentes, uma hora depois da outra. Extremamente cansativo. Mas eu saio de lá felizão. Porque é divertido, a gente vai construindo. Não, fala assim, fala assado, olha pra cá, olha pra lá, esse take é legal. Então eu gosto muito do que eu faço. Não que eu não gostasse antes, eu gosto muito de vender. Aí acho que a gente poderia entrar em 10 milhões de assuntos meio que psicológicos aqui, mas eu não sou psicólogo, então eu vou ficar quieto. Mas acho que a realização de você fazer alguma coisa... Cada pessoa tem uma coisa que lhe encanta, né? Pra mim, eu acho que convencer as pessoas de alguma coisa me encanta, por isso que eu gosto de ser vendedor. Eu gosto de vender. Então, levar a pessoa a entender o que eu falo pra ela e construir nela uma relação de confiança, como a gente construiu, é uma coisa que me encanta. Então, eu gostava das outras coisas. Porém, gosto mais do que eu faço hoje respondendo a sua pergunta. Agora, eu acho mesmo que a grande diferença entre o Fábio de hoje, que está conseguindo crescer, fechando clientes legais e tal, com o Fábio do passado, que quebrou algumas empresas, é a falta de maturidade mesmo. Né? E a de conhecimentos básicos, e como eu falei, financeiro. De uma base ali, um alicerce, isso. Né? É isso aí entra muito negócio que você está conduzindo, e aí puxando sardinha para o meu cliente, da escola incubadora, que eu acho de verdade que quando você coloca crianças para aprender a empreender, você dá básicos para ela, que puta, ela vai levar pro resto da vida, cara. Eu acho mesmo. Muito animado com isso. Fábio, sempre pergunto para as pessoas que sentam aí, me fala alguma coisa, para aquele cara lá que está com essa paciência de nos ouvir, fala alguma coisa de riqueza para eles, ou seja, para entrar nesse mundo aqui, ou para tirar o melhor desse mundo que a gente está vivendo, de marketing digital, de mídias, de tráfego pago, tem uma porção de jargões e palavras e dialeto que a gente usa, né?
Para as pessoas surfarem melhor nesse mercado, o que você teria para dizer para as pessoas? Primeira coisa, escolha o que você gosta. O que você gosta de falar? Sei lá, sou ciclista, a gente estava falando sobre os capacetes ali. Sou ciclista, gosto de falar sobre ciclismo. Beleza. Escolheu o seu nicho? É isso que você gosta de falar? Ok. Usa ferramentas, vamos ser inteligentes, usar a inteligência artificial para pensar antes da inteligência humana. Usa ferramentas para construir sua narrativa. Pensa na narrativa e pede para a inteligência te dar um leque de assuntos para você falar. Uma vez que você determinou o seu caminho, determinou sua narrativa, produz o seu conteúdo. E se você quiser resultado rápido, lembre-se, nenhum negócio existe sem investimento. Então, se você quiser resultado rápido, crescimento rápido, investe em tráfego pago. Depende do seu nicho, depende do seu mercado, depende do seu negócio, onde você quer levar. Então pode ser no YouTube, pode ser nas redes sociais, pode ser no TikTok, mas se você investir em tráfego pago para reconhecimento de marca, a expansão da sua marca, da sua imagem, vai se dar muito mais rápido. Então eu colocaria esses 4 pilares. Primeiro, determinar o que você quer falar, foi o que eu falei antes. O que, como, onde e quão rápido você quer crescer. E com esses 4 pilares você determina a sua ação dentro de redes sociais. Para qualquer produto, vale. Sensacional. As pessoas que eu conheço que começam a ter grandes negócios nesse mundo digital, gente que tem lojas que vende uma fortuna sem ter um funcionário, sem ter estoque, sem ter nada, talvez o principal fornecedor deles seja, ou fornecedor não, o principal item de custo deles sejam o tráfego pago. Certeza absoluta. Mas números muito significativos, né? Falando do cara que levou uma cadeirada que veio de São Paulo, talvez ele seja um dos maiores consumidores de tráfego pago do Brasil. E ele está quebrando o paradigma. Eu só vou falar por causa disso. Ele está quebrando um paradigma que sempre existiu. Todo mundo sempre acreditou que os grandes cargos políticos do Brasil se elegiam através de mídias grandes, Rede Globo, SBT e tal. De repente aparece um cara que usa só mídia paga, só tráfego, só rede social. E não sei se vai ganhar, se vai perder, também pouco me importa. Mas ele tá concorrendo com os grandes. Mas tá fazendo frente. Tá fazendo frente. Independente de qualquer coisa. A gente não tá falando nada de política, a gente tá falando de técnica. Isso. De chegar na outra ponta, de chegar no consumidor. E nisso ele é um especialista. É isso aí. Acho que como, sei lá, como político eu não sei, não tenho nenhuma análise. Mas como rede social e tráfego pago, ele é um grande especialista. E ele mostrou pro Brasil, pelo menos, que só nesse caminho já dá para você ser o prefeito de São Paulo. É possível vender um produto que não é um produto fácil de ser vendido, que é uma imagem, é uma pessoa para ocupar um cargo de um dos orçamentos, se não for o segundo ou terceiro maior orçamento do Brasil. E pode colocar um dos maiores do mundo, seguramente. Exatamente, né? Quer dizer, para sentar lá nessa cadeira, para arrumar um monte de consumidores, para escolherem ele para marcar o X, não, para marcar o X era em outro tempo, para ir lá na cabininha, apertar o número e confirmar. Quer dizer, ou seja, esse negócio realmente funciona se você trabalhar do jeito certo. Se a pessoa sabe o que está fazendo, funciona. Ela vai. Mas ele escolheu uma narrativa. Qual é a narrativa dele? Ele é poderoso, ele sabe fazer tudo, ele aprende tudo com rapidez, ele se conecta. Enfim. E de novo, né? Sem entrar no juízo de gostar ou não gostar. Eu, particularmente, tenho lá muitas restrições, mas ele fala exatamente aquilo que você falou. Ele não é o bonzinho para todo mundo. Ele está lá absolutamente nichado. Ele faz comprou um personagem, comprou um lugar e esse lugar é dele, né? Realmente é incrível. Isso aí é uma aula. Independente de você gostar de política ou não, você vê a campanha desse cara, é uma aula de... Posso ir atrás, citar outros personagens de figuras públicas brasileiras que também deram uma aula. Para não falar de Brasil, vou falar do Trump. Trump tem uma aula do que é fazer marketing em redes sociais, disparos automáticos, criação de news, nem vou falar a palavra fake na frente, mas criação de news que validam a narrativa dele. E eu acho que vale a pena colocar agora um ponto. Todo mundo que quer construir coisas na rede social, todo mundo que quer construir coisas em qualquer lugar hoje,
as pessoas gostam de historinha. Não é à toa que a palavrinha storytelling tá tão dita, tá tão bem dita por aí. Porque todo mundo gosta de história. A gente gosta de acompanhar a historinha, a gente gosta de filminho, de conceito. Então, a partir do momento que uma pessoa cria uma narrativa em que ela se coloca numa história, aí falando do extremo oposto dele, do Boulos, já que a gente está falando sobre esses caras, o Boulos, até alguns anos atrás, era conhecido como uma pessoa, um personagem. Também não vou dar juízo de valor. Mas hoje, ele mudou a narrativa dele para contar uma história também. Completamente. Para contar outra história. Exatamente. Mas a história tem que estar atrelada ao personagem, né? Ele criou um personagem e contou uma história. Então, antes, como a gente falava em 2002, o Lulinha Paz de Amor, agora é o Bolinhos Paz de Amor. Isso. E olha só, a gente não tá sem juízo de valor. E a gente não está falando nada de política, porque tudo que a gente está falando de política, e todo mundo sabe do que a gente está falando, que todo mundo vive, mesmo que isso esteja passando daqui a 10 anos, todo mundo vai lembrar desse momento de 2024. A gente está falando que essa é a lógica para as coisas acontecerem nas redes sociais. É que a gente está vivendo, isso é muito contemporâneo agora, né? A Prefeitura de São Paulo, a eleição é muito contemporânea, então a gente está usando isso como uma referência. Mas eu não estou dando juízo de valor, pelo amor de Deus, não estou dando juízo de valor para ninguém, para nenhum dos políticos. Nem para bem, nem para mal. Só estou dizendo que nenhum deles consegue uma consistência de campanha sem construir uma narrativa. Então o Boulos tem a narrativa dele, o Nunes tem a narrativa dele. A Tabata tem... todo mundo tem que fazer essa história. Tem uma historinha. E a hora que você faz isso, você está abrindo mão de um monte de gente. A hora que você fala, eu gosto mesmo de azul, você está falando... quem gosta de amarelo não vai gostar de mim, tá tudo bem. Isso, e tá tudo bem. E outra coisa, a partir do momento que você estabelece para você o conceito de eu gosto de azul, a rede social entrega para você mais azul, mais azul, mais azul, mais azul, mais azul. E você fica fechado numa bolha de azul, usando a sua referência. Se vocês não entendem isso, por favor, se deem ao trabalho de assistir O Dilema das Redes no Netflix, que é um dos melhores conteúdos que já foram produzidos, ele fala exatamente isso. Vocês vão gostar. É isso aí. Muito bom. Pô, uma conversa gostosa, né? Legal. É uma história legal. E acho que a sensação que todo mundo fica, eu pelo menos fico falando o seguinte, nossa, eu já sei meia dúzia de palavras, eu já sei isso aqui. É um mundo, né? É um mundo para ser estudado, cheio de acertos e de erros, cheio de tentativas e de erros. E claro que a gente só conta as histórias que foram bonitinhas, que o cara ganhou 1 milhão. Tem um monte de histórias em que as coisas também não deram certo. Mas é esse aprendizado diário que a gente está tendo que ter hoje que faz com que você se comunique hoje, produto, serviço, qualquer história no mundo de hoje. O mundo passa por aí, o mundo fala por aí. Normalmente os conteúdos do Vitor tem 15 minutos, eu estou extravasando, mas é importante dizer uma coisa, eu uso muito essa narrativa. Marketing não é uma ciência exata. Todo mundo que entra na ideia de que marketing é uma ciência exata se frustra, porque humanos são diferentes uns dos outros. E por mais que você ache que você conheça a pessoa que você está tentando conversar, confia em mim, você não conhece. Então, se você criar uma narrativa e acertar de cara, foi sorte. Mas normalmente... Não é gênio, é sorte. É sorte. Normalmente você tem que tentar, e aí a gente chama de PDCA, né? De fazer um PDCA no seu marketing. Você cria um plano, cria uma ação, bateu, você vai pegar os resultados e vai recalcular aquela rota. E você vai fazendo esse caminho sempre. Então, toda vez que a gente, como agência, entra num cliente, um dos primeiros papos que a gente tem é calma. Calma, porque não é assim, eu vou colocar 100 e vai sair 200. Não. É assim, eu vou colocar 100, vou analisar. Quanto deu? 110. Ou deu 80. Opa, caminho errado, volta. Vamos recalcular essa rota, é aqui, é para lá, é para lá. Porque não importa, você pode colocar R$1 milhão em tráfego pago. Se você fizer uma narrativa errada para o público errado, eles não vão comprar. Então depende muito da aceitação. Por isso que a gente fala do trabalho de social media, que é aquele trabalho de analisar os dados, entender qual publicação funcionou, qual publicação não funcionou. Por isso a gente fala muito de teste AB, de abrir o guarda-chuva. Eu falo muito isso, a gente abre o guarda-chuva lá na ponta, deixa entrar um monte de gente, analisar o que a gente está fazendo, entender, aí a gente afunila, aí nesse afunilamento a gente entende quanto a gente ganhou aqui, quanto a gente... Enfim, cara, é um trabalho de ciências humanas, então se deem ao trabalho de tentar, fazer de novo, até você achar seu nicho.
E tenho a dizer, é apaixonante. Eu cada vez mais gosto disso. Essa mesma história que a gente está aqui veio de uma inspiração que você teve de... Vamos falar um dia sobre o dia do combate à discriminação social, racial. Verdade. E eu trouxe o César aqui para conversar. E de repente esse formato ficou bom, essa cara ficou boa e a gente vai indo. Isso se torna apaixonante. Espero que para quem está lá e para quem está aqui também, sem dúvida, fique cada vez mais legal. Fábio, esse compromisso que a gente tem de não roubar muito tempo das pessoas... afinal, eles têm que também assistir o Vilela lá no Inteligência Limitada. Aí e assim vocês gastam 10 horas da sua vida. Mas antes de ir pro Vilela que dura 10 horas, assistam os outros conteúdos do Vitor, cara, são incríveis, de verdade. Legal. Bom, mas eu sempre termino assim, eu queria saber o que você tem para dizer sobre a vida nos negócios. Depois de tanto acerto, tanto erro... Pode ser palavra ou palestra, isso que é bom, tá? Tá, beleza. Não, eu só acho que assim... a frase mais célebre do mundo talvez, né? Conheça-te a ti mesmo. Porque se você não tem estômago para o empreendedorismo, entenda isso o mais rápido possível e arruma um trabalho que te satisfaça. Porque realmente, empreendedor tem que ter estômago, cara. Isso é o que eu tenho para dizer. Você tem que entender que eventualmente alguma coisa vai dar errado, você vai voltar para casa e nem todo mundo entende a sua forma de ver, então sua mãe vai te criticar, entre aspas, tá? Vai falar, putz, esse caminho não é bom, sua esposa, sua filha. E você vai ter que, se é isso que você quer, você vai ter que estufar o peito e falar, não, confia em mim e vou seguir em frente. Mesmo que você tenha que mudar sua rota, é isso que você tem que fazer, cara. Levantar o peito, acreditar no que você está fazendo e seguir. E sobre esse negócio chamado vida, o que você tem para dizer para as pessoas? Palavra ou palestra? Aí eu acho que você usou a palavra perfeita no começo. Resiliência é a palavra para tudo, né? Para tudo. Porque desde o negócio em que a gente tem que ficar tentando, errar aqui, volta ali, a vida também, cara. Para quem sabe, quem tem família, filho, tudo é um desafio. Se nos desafios você for desistindo ou se arrependendo das coisas, cara, tá ferrado. Então seja resiliente, segue a vida e vai dar tudo certo no final. É isso aí. Como diz o ditado, se não deu certo ainda é porque não acabou. Não acabou, né? A gente ainda está no caminho. É isso aí. Legal. Estivemos hoje aqui com o Fábio, dando uma aula pra gente sobre um monte de coisas legais, sobre essa nossa vida de hoje, né? E tem a ver com política, tem a ver com os nossos negócios, tem a ver até com a nossa vida, né? Tem a ver com um monte de coisas. Você gostou de conteúdos como esse? O Fábio falou, estão convidados, vejam os outros vídeos, se puderem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, isso vale bastante pra gente, compartilhe com os amigos e venham pra gente ver mais, na próxima semana tem mais. Um abraço. E no Papo Absoluto eu entrevistei ele, aí eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês vão lá assistir eu entrevistando ele, vocês vão curtir. Que legal. Valeu. Obrigado, pessoal.